Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo auxílio da sua luxuosa audiência. É informação sobre a boa educação que você está esperando? Então, está no lugar certo. Neste momento, no ar, TV Sintese. E em nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese e presidente da CUT. E também com Caroline Rejane, jornalista e dirigente da CUT. Vamos deixar você atento aos seus direitos no nosso quadro O Direito é Seu. E ainda vamos dar a dica de um excelente filme para você assistir neste final de semana pelo YouTube. Então, vamos começar o nosso programa em grande estilo, com a nossa entrevista especial deste sábado. Vem aí, nossa luta de cada dia. Como eu disse, nós vamos agora bater um papo com o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese, presidente da CUT, e também com Caroline Rejane, que é jornalista e dirigente da CUT. Olá, Roberto. Olá, Carol. Sejam muito bem-vindos ao TV Sintese. Vou começar aqui a nossa entrevista com o professor Roberto Silva. Então, professor Roberto, a Carta Compromisso, elaborada pelo Sintese, vem aí seguindo a linha da Central Única dos Trabalhadores, que elaborou um documento em âmbito nacional, a plataforma da CUT Eleições 2020. Explica pra gente, resume aí, sobre o que tratam esses dois documentos. O governo Bolsonaro representa um desmonte do Estado de Direito. O governo Bolsonaro representa um desmonte do que foi construído ao longo de décadas pela classe trabalhadora, de conquistas e de avanços sociais importantes para o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores mais pobres, os desempregados, moradores em situações de rua. Ou seja, o cenário do governo Bolsonaro é um cenário de desmonte total. Portanto, mais do que nunca, assumir compromisso com a classe trabalhadora é assumir que vai adotar política totalmente diferente do que Bolsonaro vem adotando. Aqueles e aquelas candidatas que defendem o que Bolsonaro está aplicando, impondo ao país e aos trabalhadores, eles são decisivamente contra a classe trabalhadora. E é preciso que os trabalhadores estejam atentos contra todos os lobos com pele de cordeiro, porque é isso que ocorre na campanha eleitoral. Diz que vai fazer o bem para os mais pobres e quando ganha a eleição o cenário é diferente. Bolsonaro representa o atraso, representa o retrocesso, representa a perda de tudo que nós conquistamos. Portanto, muita atenção, e por isso que a plataforma da classe trabalhadora defende os direitos, defende a vida, defende o emprego e defende tudo o que os trabalhadores conquistaram, avançar em conquista e não retroceder como nós estamos vivendo hoje no país. Carol, a plataforma da CUT Eleições 2020 traz aí logo na sua introdução a preocupação com o desmonte promovido pelo governo federal nos mais diversos setores da nossa sociedade. Os municípios são reflexos dessa política nefasta implantada pelo governo Bolsonaro. Acredito que seja por isso que a plataforma vem com o tema defender a vida, o trabalho, os empregos e a renda da classe trabalhadora. É isso, Carol? Realmente é isso. O desmonte acontecido desde o golpe contra a presidenta Dilma está se resultando agora. A gente começou esse desmonte com o golpe em si, em 2016, contra a presidenta Dilma. E depois a gente só teve, usando uma expressão popular, só teve desgraça em cima de desgraça, apesar de tentarem nos convencer do contrário. Primeiro foi a emenda constitucional do teto do gastos. E, inclusive, o nome usado foi para nos convencer de que isso ia melhorar a vida da população brasileira. Mas não é isso. E a gente está sentindo os efeitos disso agora. Porque o que foi a emenda constitucional do teto de gastos? É assim,
até 2036, tá, gente? A gente tá em 2020. Até 2036, o Estado, aí a gente tá falando da União, dos governos e tal, governo municipal, governo estadual, eles só podem investir até 2036, ou 2020, 21, 22, 23, 24, até 2036, o mesmo que ele investiu em 2016. Essa é o cenário, ou seja, a população brasileira vai crescendo, os problemas vão aumentando, mas o investimento público tem que ficar lá atrás, em 2016. Essa é a emenda de gastos, e a gente está sentindo isso agora, com a piora dos serviços públicos. Depois veio a reforma trabalhista, nos convencendo, tentando nos convencer, corrigindo, de que se você tiver menos direitos, você vai ter mais emprego. Isso não aconteceu. Mesmo antes da pandemia, porque a gente sabe que a pandemia é um cenário não previsto, apesar de teorias conspiratórias dizerem que ela já estava prevista, mas a princípio ela é um cenário que não era previsto, você tem que fechar as atividades econômicas, interromper e tal, isso não era previsto. Mas mesmo antes da pandemia, porque a reforma trabalhista era de 2017, a gente não teve um aumento nos empregos, a gente teve uma redução de direitos, porque a reforma trabalhista, de reforma só tem um nome bonito. Depois veio a reforma da Previdência, também nos convencendo, tentando nos convencer que o Brasil ia melhorar, que você ia ter mais oportunidades, que o Brasil ia crescer com a reforma da Previdência. Isso também não aconteceu. Também tem a reforma do ensino médio, essa é uma situação mais voltada para a educação, mas que acaba refletindo em outros aspectos, em que diz que o estudante tem que vai escolher o que ele... Não vai, minha gente. Você escolhe quando você tem opções. Vocês acham que as escolas vão oferecer todas as opções? As escolas públicas, elas vão ter condições de oferecer todas as condições? Não vão. Então essa é mais uma reforma, que de reforma só tem um nome, que a gente sabe que reforma era para deixar as coisas melhores. Mas as que têm acontecido no Brasil não são nesse nível, e agora também querem tentar nos convencer de que a reforma administrativa vai ser melhor para o Brasil. Também não vai. Então, por isso que a plataforma criada pela Central Única dos Trabalhadores é para defender a vida, para defender o trabalho, emprego e a renda da classe trabalhadora, seja ela do serviço público, seja ela de carteira assinada. Professor Roberto, no que tange aí a educação, o que a plataforma da CUT propõe aos futuros prefeitos e prefeitas? No que tange à educação, a plataforma da classe trabalhadora trata do papel que os gestores precisam assumir na defesa da valorização dos trabalhadores da educação, numa política educacional que respeite as diversidades que existem na escola e na educação, e que, de fato, possa desenvolver um currículo que respeite a diversidade da educação, a diversidade que existe na educação indígena, quilombola, na educação especial, na educação de jovens e adultos, ou seja, é necessário que tenha uma educação que valorize a todos, que inclua todos dentro da escola. E não é uma educação excludente, como hoje se propõe o governo Bolsonaro através de decreto, que tenta retirar no processo de inclusão os alunos com deficiência. Portanto, mais do que nunca, não é só dizer na campanha eleitoral que defende a educação, é preciso assumir compromissos claros em defesa da educação e valorização dos profissionais que nela trabalham. Carol, entre os diversos pontos aí que o documento da CUT trata, e é um documento bastante rico, bem coeso, está a relação dos futuros prefeitos e prefeitas com o sindicato, para assegurar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Explica para a gente qual é a importância de um prefeito, de uma prefeita, manter sempre o canal de negociação e diálogo aberto com os representantes da classe trabalhadora em seu município. Veja só, é fundamental que os prefeitos e prefeitas, e até mesmo vereadores e vereadoras que forem eleitos agora em 2020, eles tenham um canal de diálogo com a representação dos trabalhadores e trabalhadoras.
Porque é o seguinte, por mais que os vereadores e vereadoras sejam sucessivamente reeleitos, mas, e no caso dos prefeitos e prefeitas, eles têm um mandato de, no máximo, 8 anos, que é um mandato mais uma reeleição, os servidores é que estarão lá. Os trabalhadores é que estarão em seus postos de trabalho. Então, são os trabalhadores que compreendem até muito mais a situação dos municípios do que necessariamente os gestores ou os parlamentares, porque eles estão ali no dia a dia. É eles que, no caso do serviço público, que estão nas escolas, que estão nos postos de saúde, que estão varrendo a rua, que estão nos cemitérios, são eles que estão próximos efetivamente da população, porque eles prestam o serviço público para a população. E no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, que trabalham de carteira assinada, ou até mesmo os trabalhadores autônomos, é importante que a representação desses trabalhadores tenha um diálogo com prefeitos, prefeitas, com parlamentares, para que possam viabilizar políticas públicas. Então não dá para a gente ter uma gestão e um mandato que não ouça os sindicatos, não ouça a representação dos trabalhadores. O município, porque a vida está nos municípios, o servidor público, o trabalho estão nos municípios, são eles que estão próximos, volto a dizer, são eles que estão próximos das pessoas, são eles que sabem quais são os anseios da população, cada um no seu posto de trabalho. A plataforma criada pela Central Única dos Trabalhadores é um canal de diálogo entre as representações dos trabalhadores, prefeitos, prefeitas e até mesmo vereadoras e vereadores. Então, não podemos aceitar. É por isso que é bom que os trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles do serviço público ou da iniciativa privada, eles leiam a plataforma. É um documento longo, realmente, é um documento extenso, mas é importante que a gente arrume um tempinho e dê uma lida nessa plataforma da Central Única dos Trabalhadores para as eleições 2020. E para acessar, você vai no site da CUT, na CUT Nacional, que é www.cut.org.br. E logo de cara no site você já vai lá ver. Plataforma para as eleições 2020. Então, é importante que cada um e cada uma, seja do serviço público, seja da iniciativa privada, acesse a plataforma da Central Única dos Trabalhadores para saber, inclusive, e para ter instrumentos para cobrar de prefeitos, prefeitas, de vereadores e vereadoras. Obrigada, professor Roberto Silva. Obrigada, Caroline Rejane, por essa entrevista aqui para o TV Sintese. Até a próxima. Depois dessa grande entrevista, vamos agora para o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Bem, no programa de hoje iremos tratar sobre um assunto que já pincelamos em um programa anterior. Trata da situação relacionada ao direito eleitoral, à legislação eleitoral, no qual, em alguns municípios, quando ou onde se tem uma disputa eleitoral de candidatos muito mais forte que outros locais, onde esse acirramento acaba prejudicando o servidor público, nesse caso, inclusive, professores que estão ou na administração pública ou estão disputando algum cargo público de vereador ou de prefeito, venha sofrer determinadas situações que a legislação eleitoral proíbe. A Lei 9.504 de 97, que fala sobre a questão da lei eleitoral, ela proíbe, no seu artigo 73, algumas situações. Então, eu irei fazer rapidinho uma leitura do artigo 73. Diz assim o artigo 73 da Lei 9.504 de 1997. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. E aí, aquele inciso mais importante, para vocês servidores, professores da rede pública que estejam naquele município com essa disputa ferrenha e acaba prejudicando a todos. Diz assim o inciso 5. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir e demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio
remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvado-se que, ou seja, dando uma certa exceção. E aí a lei cria 5 exceções para que isso aconteça. Que ele fala a nomeação e exoneração de cargos de comissão, que é designado e que pode ser dispensado daquela função de confiança, a nomeação para cargos públicos, seja lá do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e de órgãos da Presidência da República, nomear aprovados em concurso público que tenham sido homologados aquele concurso antes desses 180 dias, né? Nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia expressa autorização do chefe do Poder Executivo e também a transferência e a remoção ex officio de militares, polícias civis e agentes penitenciários. Esses 5 itens falados aqui, eles são possíveis de acontecer, porém, qualquer outra situação que venha causar a vocês, professores, que tiram de vocês essa liberdade de exercer a expressão em quem vocês desejam votar, em quem vocês desejam eleger naquele município, e até a situação de acontecer algo que vocês enxerguem que pode ser uma situação vedada pela lei, vocês têm o direito de, se a situação for diretamente causada a vocês, procurar assessoria jurídica do sindicato para que possamos avaliar e saber qual a situação que, porventura, qual a ação que podemos promover dentro daquela situação. E no caso de alguma situação que o gestor venha fazer para criar essa desigualdade de pleito, fazer a denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral para que o pleito eleitoral ele seja feito de forma igualitária para todos. Essa é a nossa dica de hoje. Para todos, um forte abraço. O direito é seu. Você lembra que aconteceu a greve dos entregadores por aplicativo? Quer saber um pouco mais sobre a luta desses trabalhadores? Então, se ligue aí no Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Hoje vamos apresentar o filme Pandelivery, Quantas Vidas Vale o Frete Grátis. A produção relata o cotidiano e as condições de trabalho de entregadores e entregadoras de aplicativos. Para os diretores, abre aspas, o filme será uma ferramenta de conscientização neste lento processo de mobilização local e global que já está em andamento. Nosso objetivo é capturar essa realidade, torná-la pública através de um olhar sensível e, dessa forma, ativamente tentar mudá-la. Fecha aspas. Essa modalidade de emprego vem crescendo nos últimos anos e sendo ampliada para diferentes ofertas de serviço. Quando surgiu, apresentava-se como uma opção empreendedora. Contudo, com o aprofundamento da crise econômica e, sobretudo, com o aparecimento da pandemia de Covid-19, as contradições dessa relação de trabalho se tornaram insuportáveis e fizeram explodir uma série de mobilizações ao redor do mundo. Bem, como dizia Machado de Assis, de todas as coisas humanas, a única que tem um fim em si mesma é a arte. Para assistir, você já sabe, basta ir lá no YouTube e pesquisar pelo nome do filme, Pandelivery, Quantas Vidas Vale o Frete Grátis. E bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. E o TV Sintese deste sábado vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.